Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais The Deep Dive. Preparados para um mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar duas áreas super interessantes que, à primeira vista, podem até parecer desconexas. É verdade. De um lado, temos a matemática, essa disciplina que, vamos ser sinceros, assusta um pouco, né? Eu confesso que sempre tive um certo receio, mas a promessa é que a inteligência artificial está revolucionando até mesmo os números. Exatamente. Do outro lado, algo que, convenhamos, ninguém esperava ver lado a lado com a matemática, o mundo dos calçados. É isso mesmo. A gente vai desvendar como a Microsoft está usando o IA para resolver problemas matemáticos complexos com o Air Math. E também vamos dar uma olhada nos Crocs futuristas, criados com a ajuda de algoritmos inteligentes. Crocs, sério. Sério, pode parecer inusitado, mas acredite, tem tudo a ver com a revolução que a EA está causando no design e na personalização. Nossa, já estou curioso. Mas antes de a gente se aventurar nos Crocs do futuro, vamos começar com a matemática. Boa. O Air Math, desenvolvido pela Microsoft, promete mudar a forma como encaramos os números. Me explica melhor como assim. Imagine um sistema de IA que não só resolve problemas matemáticos complexos, mas também explica o passo a passo da solução. Uau, tipo um professor particular virtual. Isso mesmo. E o mais impressionante é que o Air Math utiliza modelos de linguagem menores do que os gigantes como o GPT. E como um sistema menor consegue superar os grandões? Aí está a mágica. Ele usa uma técnica chamada Monte Carlo Tree Search. Basicamente, o Air Math simula várias jogadas, como em um jogo de xadrez, para encontrar a melhor solução. Entendi. É como se ele explorasse diferentes caminhos até chegar ao resultado final. Exatamente. E o legal é que ele mostra esse raciocínio passo a passo, tanto em linguagem natural, que a gente consegue entender. Que legal. Assim fica mais fácil acompanhar o processo, né? Sim. E ele também mostra em código Python, para quem quiser se aprofundar na parte técnica. Mas qual a vantagem dessa transparência toda? Quer dizer, além de ajudar quem tem dificuldade com matemática. A grande sacada é a confiabilidade. Ao mostrar o passo a passo, você entende como a IA chegou àquela conclusão e pode confiar no resultado. Faz sentido. É como ter certeza de que a IA não está simplesmente chutando a resposta. Exatamente. Essa transparência é fundamental para que a gente confie nas soluções propostas pela IA, principalmente em áreas como a matemática. E essa abordagem do Hermes abre portas para diversas aplicações, né? Com certeza. Imagina o potencial para estudantes, pesquisadores e profissionais de áreas que usam matemática no dia a dia. Nossa, é realmente incrível. Mas agora, vamos mudar completamente de assunto e falar sobre esses Crocs futuristas que você mencionou. Preparado para se surpreender? Estamos falando do primeiro calçado comercialmente disponível projetado por inteligência artificial. Peraí, Crocs, aqueles de borracha. Sim, mas não se engane. Estamos falando de Crocs com design futuristas, impressos em 3D e totalmente personalizados. Parece coisa de filme. Me conta mais sobre essa personalização toda. Eles usam uma ferramenta de IA chamada Midjourney para criar designs exclusivos a partir das suas preferências. Então eu posso ter um Crocs único feito só medida para mim. Exatamente. Você escaneia seus pés, define suas preferências. E a EA, junto com designers, cria um Crocs só seu. Que incrível. Mas me fala, qual o preço dessa inovação toda? Aí vem a parte menos futurista. Cada par custa cerca de $150. Uau, é um preço bem salgado. Será que as pessoas estão dispostas a pagar tanto por um par de Crocs? É uma boa pergunta. Mas já vimos que as pessoas pagam caro por exclusividade e personalização. É verdade, de pagar caro por um tênis de marca, porque não por um Crocs sob medida pela inteligência artificial. E essa é só a ponta do iceberg quando falamos de LA na moda. Imagine as possibilidades. Roupas que se ajustam ao seu corpo, tecidos inteligentes. Nossa, o futuro da moda promete. Mas e o Air Math? A gente já viu os benefícios da transparência, mas será que essa tecnologia está acessível a todos? Boa pergunta. Apesar de a Microsoft estar investindo em modelos de código aberto para democratizar o acesso à EA, ainda existem barreiras. Que tipo de barreiras? Precisamos de mais investimento em pesquisa e desenvolvimento de IA, principalmente em países em desenvolvimento. Faz sentido. E também é importante garantir que as pessoas saibam usar essas ferramentas de forma eficiente e ética. Com certeza. A democratização da IA é fundamental para que a gente possa aproveitar todo o seu potencial para o bem da sociedade. E por falar em sociedade, a IA está impactando tudo na matemática à moda. Mas será que estamos preparados para essas mudanças? Essa é uma pergunta complexa. A IA tem um potencial enorme para transformar o mundo, mas também precisamos estar atentos aos riscos. E é sobre isso que vamos conversar na próxima parte do nosso The Deep Dive. Fiquem ligados. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho. Na primeira parte, exploramos como a IA está impactando áreas como a matemática e, acredite se quiser, o mundo dos calçados. É isso aí.
Vimos as maravilhas do AirMath, que soluciona problemas matemáticos e explica o passo a passo da solução. E demos uma olhada nos Crocs futuristas, projetados por IA e totalmente personalizados. Mas agora, vamos mergulhar em um lado da IA que, vamos combinar, é um pouco mais complexo, né? Verdade. Vamos falar sobre as implicações éticas e sociais da inteligência artificial. Afinal, não podemos simplesmente ignorar as questões que surgem com o avanço dessa tecnologia, certo? Exato. A IA tem um potencial enorme para transformar o mundo, mas também precisamos estar atentos aos riscos e desafios. E quais seriam os principais desafios éticos que você vê no desenvolvimento e uso da IA? Um dos pontos mais importantes é a questão do viés algorítmico. Sabe, os algoritmos de IA são treinados com dados, e se esses dados contiverem vieses, a IA vai acabar reproduzindo esses vieses em suas decisões. Entendi. Ou seja, se a IA for treinada com dados que refletem preconceitos, ela pode acabar perpetuando esses preconceitos, né? Exatamente. E isso pode ter consequências sérias em diversas áreas, como justiça criminal, recrutamento e seleção de candidatos a empregos e até mesmo na concessão de crédito. É um problema que precisa ser levado a sério. E como podemos evitar esses vieses? Uma solução é garantir que os dados usados para treinar a IA sejam diversos e representativos e que as equipes de desenvolvimento também sejam compostas por pessoas de diferentes origens. Diversidade nos dados e nas equipes, boa. Mas, além dos vieses, quais outros desafios éticos você destacaria? A questão da privacidade é crucial. A IA precisa de muitos dados para funcionar e esses dados precisam ser coletados e usados de forma ética e transparente. A gente viu como o AirMath usa os dados para explicar o raciocínio, mas e quando se trata de dados pessoais, tipo informações sobre nossas preferências? Aí entram as leis de proteção de dados, como a LGPD aqui no Brasil. Essas leis estabelecem regras claras sobre como os dados devem ser coletados, armazenados e usados. Ou seja, a legislação tem um papel fundamental para garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável, protegendo nossa privacidade. Com certeza. Mas a legislação sozinha não basta. As empresas que usam IA também precisam adotar práticas éticas. Tipo, informar os usuários sobre como seus dados estão sendo usados e garantir que eles tenham controle sobre os seus próprios dados, né? Isso aí. A transparência é essencial para construir confiança na IA e garantir que ela seja usada para o bem da sociedade. Falando em bem da sociedade, não podemos deixar de falar do impacto da IA no mercado de trabalho. Muita gente tem medo de perder um emprego para robôs, né? É compreensível esse medo, mas a IA também cria novas oportunidades em áreas como desenvolvimento, análise de dados e gerenciamento de sistemas de IA. Então a gente precisa se adaptar e buscar qualificação em novas áreas, certo? Exatamente. A chave para se adaptar à era da IA é o aprendizado contínuo. As habilidades que o mercado busca estão sempre mudando com ou sem IA. E por falar em aprendizado, a IA também está presente na educação, como a gente viu com o AirMath. Será que essa tecnologia vai mudar a forma como aprendemos? Sem dúvida. A IA pode personalizar o ensino, oferecer feedback individualizado e criar ambientes de aprendizado mais interativos. Imagina plataformas online que se adaptam ao ritmo de cada aluno, jogos educativos que ensinam de forma divertida. As possibilidades são muitas. Mas é importante lembrar que a tecnologia é só uma ferramenta. O professor continua sendo fundamental. Verdade. A IA pode ser uma aliada na educação, mas a interação humana e o papel do professor continuam sendo essenciais. Mas e a interação humana na sociedade como um todo? Como você vê o futuro em um mundo com cada vez mais IA? Essa é uma pergunta complexa. Precisamos analisar os impactos da IA em vários aspectos da nossa vida e é sobre isso que vamos falar na última parte do nosso mergulho. De volta para a última parte do nosso Deep Dive, já exploramos como a IA está revolucionando a matemática e o mundo dos calçados, e até mergulhamos nas questões éticas. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos tentar vislumbrar o futuro. Como a inteligência artificial pode moldar a sociedade como um todo. É como tentar prever o futuro, né? Mas com base no que a gente já viu, acho que dá para ter uma ideia dos possíveis caminhos. Sem dúvida. A IA está impactando tudo, da educação ao mercado de trabalho, do consumo às relações. A questão é, como garantir que essa revolução beneficie a todos? Boa pergunta. A gente já falou sobre os perigos do viés algorítmico e a importância da privacidade, mas o que mais precisamos considerar? Um dos grandes desafios é garantir que os benefícios da IA sejam distribuídos de forma justa. A automação, por exemplo, pode aumentar a produtividade e gerar riqueza, mas também pode causar perda de empregos. Esse é um ponto importante. Como evitar que a IA aumente a desigualdade? Precisamos de políticas públicas que preparem as pessoas para as mudanças no mercado de trabalho, como programas de requalificação profissional e investimento em educação. Faz sentido. E além do trabalho, quais outras áreas podem ser impactadas? A saúde tem um potencial enorme.
Pense em diagnósticos mais precisos, tratamentos personalizados e até a descoberta de novas curas com a ajuda da IA. Nossa, seria incrível. Mas será que não corremos o risco de depender tanto da tecnologia a ponto de perder o controle? Tipo, e se a IA não tomar as melhores decisões? É uma preocupação válida. A IA, por mais avançada que seja, é uma ferramenta criada por humanos e, como qualquer ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. Então a responsabilidade de guiar a IA para um futuro positivo é nossa. Exatamente. Precisamos estar atentos aos desafios éticos, debater os impactos da IA e garantir que ela seja usada de forma responsável, transparente, sempre em benefício da humanidade. É como se a gente estivesse navegando em águas desconhecidas, mas com a bússola da ética e a consciência de que o futuro da IA depende das nossas escolhas. E com essa reflexão, encerramos nosso mergulho no mundo da inteligência artificial. Esperamos que tenham gostado da viagem e que estejam prontos para construir um futuro mais justo e sustentável com a ajuda da IA. E por hoje é só, pessoal. Continuem explorando o universo da IA com a gente aqui no The Deep Dive. Até a próxima.